Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É isso, prazer estar aqui com vocês. Que bom que a gente tem a bênção de passar e começar a nossa semana aqui também. Eu sei que talvez alguns estão vindo, não sei quantos de vocês têm hábito de estar aqui na igreja aos domingos. Pode ser que você não venha muito aos domingos, e se você não vem muito, sinta-se bem-vindo. Essa aqui é a igreja que fica aberta domingo também. E você pode voltar amanhã. Amanhã também não é um dia habitual da gente fazer culto, né? Segunda-feira não é um dia que a gente tem hábito de vir à igreja, mas já fica aqui convidado. Nós estamos em uma semana de oração bem especial. Quantos estão aqui hoje à noite e não estavam ontem de manhã? Levante a mão. Beleza, então você que está vindo hoje, a gente está numa semana de oração. Nós começamos ontem e nós vamos terminar apenas no próximo sábado, dia 12. A gente vai terminar no próximo sábado. Essa semana, o tema dela é Vem o Teu Reino. A gente está pensando um pouquinho sobre a realidade do reino de Deus e o quanto a gente deseja que esse reino seja realidade aqui e agora, que ele comece agora. O reino já começou. A gente só precisa tomar a decisão de permitir que ele comece na nossa vida, nas nossas relações, na nossa família. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Eu estou muito feliz porque a gente vem para uma cidade como Curitiba, que é uma cidade que tem gente de todo lugar, e a gente encontra muita gente de outros lugares. Então eu fico muito feliz de rever pessoas aqui. Hoje eu fui tomar café da manhã com um casal de amigos. Eles iam vir por aqui, por perto. Eu gosto muito de café da manhã. Café da manhã para mim é a refeição que eu mais gosto, assim, de todas. E é muito bom. Não sei se você aprecia tanto café da manhã assim. Boa parte de nós às vezes não gosta muito ou não tem tempo, né? Pula o café da manhã. Eu gosto muito de café da manhã. E aí um casal de amigos, sabendo disso, me convidou para tomar o café da manhã em algum lugar. Aí no meio do caminho eles desistiram e falaram: vem aqui em casa tomar café da manhã. Eu falei: beleza, onde é? Então, é num lugar, ele não é tão pertinho assim da igreja. Tudo bem, e eu não sei nada daqui, né? Não sei noção de o que é perto e longe. Não, noção de perto e longe eu tenho, né? Porque também aqui eu não sei o que é perto e o que é longe. E ele falou assim: não, é aqui em Santa Cândida. É longe? Não é tão pertinho? Alguém aqui é de Santa Cândida? Não, né? Porque deve estar no caminho ainda. Tá aqui. Chegaram. Deus te louvado, porque chegaram. Saí mais cedo para ir para casa, fica tranquilo. Mas é longe. Mas eu fui lá. Foi muito bacana, foi muito gostoso. Depois tive a bênção de almoçar com o pastor Paulo, com a família. E depois, à tarde ainda, curitibano parece que aqui tem um hábito de ir no parque, né, domingo. Aí eu fui no parque com os erradicados em Curitiba, estão ali, né? Obrigado aí por me receberem no parque. E foi muito bom também. E a gente vai ter outros momentos aí, entendeu? A gente vai sempre... Eu não sei também se a gente vai ter muitos outros momentos. Mas se a gente tiver, que tenha, que aconteça, tá bom? Eu estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu não sei se vocês têm alguém que está vindo pela primeira vez, ou alguém que talvez não vem muito à igreja, ou que está estudando a Bíblia. Sinta-se muito bem. Eu sou meio ruim com esse negócio de fazer essas coisas pré-sermão, então vamos para a Bíblia logo de uma vez. João capítulo 3 é o nosso texto dessa noite. Evangelho segundo João. A gente leu ontem Evangelho de João capítulo 6 e a gente vai ler o Evangelho de João capítulo 3. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que 4 evangelhos? Nenhum deles tem a tentativa de ser uma biografia de Cristo. Nenhum deles tem a ideia de escrever a história de Jesus e contar a história de Cristo como biografia. Por que existem 4 evangelhos? Porque cada um dos evangelhos é escrito pensando em um público específico. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é escrito pensando nos judeus, no povo judeu que tinha a expectativa do Messias, e Mateus então tenta apresentar que o Jesus que andou ali pela Galileia, que fez milagres em Galileia e Judeia, o Jesus o Nazareno, filho de José, filho de Maria, morto na cruz, que esse Jesus que ressuscitou, subiu ao céu e que voltará, ele é o Messias. Ele é o Messias. E Mateus tenta apresentar isso. Tenta apresentar Jesus então como um rei. E a gente vai, a partir de amanhã, passar muito tempo no livro de Mateus. Marcos tem o objetivo de falar um pouquinho mais com os romanos, por isso que Jesus é um Jesus muito ativo. Há poucos discursos de Jesus em Romanos, porque Jesus está todo o tempo indo de um e se movendo muito rapidamente de um lugar para o outro. Essa é a ênfase do Evangelho de Marcos. Aqui, olha que legal isso, gostei desse negócio de falarem para usar o microfone através da TV. Vocês não estão vendo, mas aqui está escrito: usar o microfone de mão. Agora não preciso de 2, né? Bom, eu posso jogar isso aqui para cima e usar de tiara de cabelo, né? Eu não vou saber o que fazer com isso aqui, mas está tudo bem.
Lucas, continuando os evangelhos, Lucas ele escreve para os gentios, Lucas escreve para os não-judeus, pessoas que não eram judias, ele escreve para eles, tentando mostrar para eles que o Jesus, que é dos judeus, que vem para os judeus, que é judeu, ele é Jesus de todos, ele é salvador de todos. É por isso que Lucas situa Jesus como sendo descendente de Adão e não apenas de Abraão. Lucas escreve pensando num homem chamado Teófilo, que é um homem provavelmente de cultura gentílica também. E depois a gente tem João. João escreve para os judeus do final do primeiro século que não haviam visto Jesus, que não haviam convivido com Jesus, que não haviam presenciado os milagres e provavelmente não conheciam pessoas que haviam vivido milagres de Jesus. Então, eles são pessoas que precisavam crer sem ver. E é por isso que é essa mais ou menos a ênfase do Evangelho de João, e por isso que ele tem relatos únicos. Um desses relatos únicos é o relato então de João, capítulo 3. Você já deve ter aberto a sua Bíblia, eu ainda não abri a minha, mas agora estamos juntos em João capítulo 3. Você pode fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração? Amado Deus e Pai, a Bíblia está aberta diante de nós e diante do Senhor agora está o nosso coração aberto também. É possível que um outro coração não esteja aberto. É possível que alguém esteja aqui, mas tem tanta coisa em mente, tantas preocupações, tantas ansiedades, e às vezes essas coisas todas são tantos ruídos que estão tão alto na nossa mente que para a gente é difícil ouvir a Tua voz. Hoje silencia o nosso coração, aquieta o nosso coração para que a gente te escute, para que a gente te escute através da palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração, nos ilumine, nos ajude e nos prepare para coisas ainda maiores que o Senhor quer nos revelar. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3 é o momento em que um homem chamado Nicodemos vai ver Jesus. João capítulo 3, verso 1, se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí nela. Se você não tem, acompanhe na Bíblia de alguém que está do lado, no celular, ou apenas ouça. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos é um homem que vai procurar Jesus à noite. Ele é identificado como sendo fariseu. Existiam vários segmentos que alguns chamam de seitas do judaísmo do primeiro século, na verdade do judaísmo já do segundo século antes de Cristo e primeiro século depois de Cristo. São seitas, facções, segmentos, chame como você quiser, mas eram ramificações, escolas de pensamento dentro do judaísmo. E os fariseus são uma dessa escola de pensamento. Eles tinham uma maneira de ver as coisas, uma maneira de pensar, e dentre as filosofias e dentro daquilo que era mais importante, eles entendiam o seguinte: que para eles não reviverem castigos e punições do passado, do Antigo Testamento, eles deveriam ser estritamente fiéis às leis. Só que como eles iam ser estritamente fiéis às leis? Então eles começaram a pensar em outras leis que eles poderiam incorporar, leis que eles poderiam formular para que a lei moral, o decálogo, não fosse quebrado. Então, como é que a gente pode guardar, como é que a gente pode fazer para ninguém quebrar o sábado? Bem, vamos pensar em tudo aquilo que pode acontecer no sábado e vamos estipular, então, coisas para não fazer e coisas para fazer. Então, eles começaram a criar um monte de regras. Nicodemos era desse grupo. Em algum momento, Nicodemos viu Jesus falar alguma coisa e fazer alguma coisa. O único milagre relatado no Evangelho de João, antes desse encontro de Jesus com Nicodemos, é a água sendo transformada em vinho num casamento. Jesus faz isso, e eu não sei se é apenas isso, mas é possível que Nicodemos tenha visto outros sinais, tenha ouvido Jesus falando também, e ele resolve: eu preciso falar com esse homem. E ele vai à noite, porque ele não quer ser visto, indo falar com um homem que não está sendo bem recebido ainda. Jesus não era da escola rabínica, Jesus não era alguém que estava sendo formado como os outros mestres, ele não era da mesma linha. Jesus não estava saindo dessa linha de produção, onde um rabi ensinava o menino que crescia, e se ele desse muito certo, ele virava rabi, que ia ensinar o outro que se desse certo, e assim por diante. Jesus não era dessa linha, Jesus era filho de carpinteiro, Jesus vinha da Galileia, Jesus havia nascido em Belém, que é uma cidade, em Belém Efrata ainda, uma cidadezinha esquecida, mas ainda assim preciosa por ser também o berço de Davi. Mas Jesus era alguém sem lastro acadêmico. Jesus era alguém que falava como doutor, mas não tinha doutorado. Jesus era alguém que falava como alguém academicamente super aprovado, mas que não tinha um PhD reconhecido por ninguém. Ninguém olhava para Jesus e o chamaria nem para a banca de TCC de ninguém. Ninguém ia levar Jesus para isso. Jesus não era, mas ele falava como tendo autoridade. Nicodemos fala: eu preciso falar com ele, mas eu não quero que ninguém saiba. Sabe quando você quer conversar com uma pessoa e você não quer que ninguém fique sabendo que você está falando com ela?
E aí você fala com ela no WhatsApp, e depois, quando você acaba de falar, você arquiva a conversa. Não quero que ninguém saiba. Mais ou menos foi isso que Nicodemos fez. Eu quero ter uma conversa arquivada com Jesus. E ele vai então até Jesus para conversar com ele. E aí então tem a saudação de Nicodemos. A saudação de Nicodemos para Jesus é, versículo 2, Rabi. Rabi é a expressão hebraica para designar mestre. É possível que ele tenha usado Rabi. Sabemos que és mestre. Provavelmente a conversa deve ter se dado em aramaico, e agora quando ele fala do mestre, ele usa a palavra Raboni. Então ele por 2 vezes reforça que Jesus é mestre, uma vez em hebraico e outra vez em aramaico. Então é como se ele dissesse: mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pergunta para você: você acha que Nicodemos está sendo sincero ou está sendo bajulador, barato? Ele está sendo sincero ou falso? Quantos acham que ele está sendo sincero? Quantos acham que ele está sendo falso? Quantos não têm uma opinião formada sobre o assunto? Tem alguns. A gente é levado a entender que Nicodemos está sendo sincero. O simples fato dele procurar Jesus à noite e fazer isso escondido tira um pouquinho da necessidade dele ter que bajular Jesus. Porque quando a gente vai bajular alguém, a gente bajula em público. Ele então vai procurar Jesus à noite, de forma escondida, secretamente, e ele vai até Jesus e diz: Rabi, eu bem sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Se Deus não estiver contigo, você é o mestre que veio da parte de Deus. Você é demais. É muito massa aquilo que você está fazendo. E você é mestre que veio da parte de Deus. Ele reconhece Jesus como Rabi, e isso é um negócio que a gente não vai conseguir entender muito bem. Por quê? Para ele, um fariseu olhar para um filho de um carpinteiro e chamá-lo de Rabi, eu não sei qual paralelo a gente pode fazer, mas seria mais ou menos como se você pensasse num doutor de uma faculdade, um livre docente. O cara tem pós-doutorado e um monte de coisa. E ele chega então para um operário em alguma função, chega para um servente de pedreiro e o cumprimenta como doutor, e o reconhece como doutor, e diz para ele, e o convida então para fazer coisas que um doutor e um formado em tantas coisas pode fazer. É mais ou menos uma equivalência, não sei se deu certo. Mas ele chega para Jesus e diz: Rabi, você é um mestre vindo da parte de Deus. Isso é um elogio? Pode ser entendido como elogio? Sim ou não? Sim. Como é que você responde quando as pessoas te elogiam? Obrigado. Depende da intimidade que a gente tem com as pessoas. Tem gente que não sabe receber elogio, já viu isso, né? Tem gente que não sabe receber elogio. Minha sogra tem uma dificuldade com receber elogio. Espero que ela não esteja assistindo. Mas se estiver assistindo, dona Elba. Mas ela tem uma dificuldadezinha com receber elogio. Ela faz uma comida, ela cozinha muito bem. E às vezes ela faz a comida e a gente fala: nossa, tá muito bom esse almoço, né? E aí qual que é a resposta dela? Mas eu nem tive tempo. Só aceita, fala obrigado e só aceita. Nossa, como você... Às vezes a gente faz isso para as pessoas, né? Nossa, tá bonita hoje, né? Como você é exagerado, eu nem coloquei... Vi a primeira roupinha que eu tinha, eu peguei e coloquei. Agradece primeiro, depois inventa história. Entendeu? E essa também, e mulher tem essa também, né? A primeira roupinha que eu vi, eu peguei. Nunca você usa a primeira roupinha que você pega. A gente não acredita nisso. Antes fosse. Mas algumas usam, sim. E alguns de nós, homens, também não usamos a primeira roupinha que a gente pega. Bem, a gente responde elogios de diferentes maneiras. Alguns também respondem elogio do tipo: eu já sabia, né? Nossa, isso que você fez foi muito bom, hein? Geralmente é assim mesmo. Mas, quando a pessoa é desconhecida, via de regra, nossa resposta é: obrigado. Tá bom? E se você não estava sabendo disso, é assim que pode fazer daqui para frente. Tá? Elogiou, obrigado. Depois, se você quiser contar a história, depois, se você quiser falar que você foi um lápis, ou que você quiser dizer que você faz isso sempre, tudo bem. Mas primeiro, vamos trabalhar assim, tá? Só que Jesus não é via de regra. Ontem a gente viu Jesus respondendo, né? Senhor, tu és o santo de Deus. E aí Jesus olha para ele: mas um de vocês é o diabo. A gente viu isso ontem. João capítulo 6. Você não estava ontem?
Fica na internet os cultos? Então, depois na internet, você dá uma olhadinha. Se não, é só ler na Bíblia mesmo, está lá, João capítulo 6. Mas o que eu acho interessante é a resposta de Jesus. As respostas de Jesus, às vezes, parece que elas não têm conexão. Jesus tem uns diálogos que, às vezes, parece que o autor bíblico perdeu alguma coisa. Parece que ele deixou de falar alguma coisa. Porque pensa agora na conversa entre duas pessoas e o homem diz para Jesus: Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Notou que está faltando alguma coisa? Esses tempos atrás, a gente foi fazer Eu era ainda pastor no NASP, nós fomos fazer um programa numa cidade ali perto, que era em Paulínia, e fizemos uma vigília ali, e nós estávamos voltando. E aí estávamos voltando, todo mundo morrendo de sono, e eu querendo que o pessoal converse, porque eu durmo dirigindo, mas o Tavela veio comigo de carro, eu acho que ele pode ficar tranquilo, que a gente vai voltar em segurança. Mas eu às vezes durmo dirigindo. Nossa, que revelação, né? Deixa eu mudar. Eu às vezes fico com sono dirigindo, tá? Dormi uma vez. Esqueçam isso. E não andem comigo. Mas eu estava voltando, e para não dormir, pessoal, vamos conversar, vamos interagir. E a gente conversando e tudo mais. E de repente eu estava falando, eu tenho bichos, né? Eu tenho 5 bichos. Temos 3 cães e 2 gatos. E somos apenas em 2 humanos lá em casa. E nós estávamos falando de animais, está falando que eu tenho animais e tal, e eu cheguei para o pessoal que estava no carro e perguntei assim: e vocês? Alguém de vocês quer ter cachorro? E a minha menina atrás, depois de uns instantes, sabe aquele instante de silêncio? Ela falou assim: meu sonho é ter uma casa bem grande, viu? Oi? Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu dormi. Ela respondeu e eu dormi. Sabe quando você dá aquele apagão? E eu falei assim, acho que foi isso que aconteceu. Aí ela concluiu: para ter um monte de cachorro. Falei, mas ela concluiu depois de uns segundos também. Mas tem essa, às vezes a gente fala uma coisa para as pessoas respondem algo que não tem absolutamente nada a ver. E parece que Jesus está fazendo isso porque Nicodemos chega: Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus olha: Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus responde assim? Em primeiro lugar, entender é importante uma coisa. O que Jesus está falando? Jesus está, no Evangelho de João, inaugurando a expressão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus vai ficar claro, e fica claro para a gente quando a gente pensa no que é o reino de Deus, quando a gente olha para aquilo que João fala, anunciando Jesus. João Batista anuncia Jesus dizendo: e quando ele vier, e vos é chegado o reino de Deus. E aí mais tarde, Jesus então, e talvez essa seja uma das experiências mais emblemáticas do Evangelho, que é quando Jesus expulsa o demônio de um rapaz, e aí os fariseus, da mesma linha de Nicodemos, eles começam a acusar a Jesus. Esse daí expulsa demônios em nome do príncipe dos demônios. E aí Jesus fala: se eu expulso demônios em nome dos príncipes dos demônios, em nome de quem expulsam os vossos filhos? E aí todo mundo fica em silêncio. E aí Jesus não para, porque o silêncio da gente não constrange Jesus. Se Jesus tiver que dizer alguma coisa para você e você ficar quieto, ele vai continuar falando. E ele continua falando. E aí Jesus emenda e diz o seguinte: olha só, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ele vai dizer isso de uma forma bem clara: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, vos é chegado o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito, vos é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque é muito simples. Pense naquele homem que estava sob o domínio, sob o senhorio de Satanás. Ele estava sob o domínio de forças do mal. Quem se sentava no trono do coração dele era o demônio. Agora vem Jesus, expulsa o demônio. E agora Jesus entra então e passa a sentar no trono. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu depus aquele que era o Senhor. Aquele que era o príncipe foi deposto. Agora vos é chegado o reino de Deus. Se eu estou tirando Satanás do trono, estou me assentando no lugar, vos é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é um lugar que nós vamos quando Cristo aparecer nas nuvens e nós vamos para o reino de Deus. Não. O reino de Deus é a presença de Cristo. Onde Cristo chega, o reino
reino começa. O reino de Deus é onde Cristo chega. Se Cristo chegou na vida daquele homem, o reino de Deus começou. Se Cristo chegou na vida daquele sujeito que estava sob o domínio do mal, e agora ele não está mais, ele agora está sob o senhorio de Cristo, ele está sob o domínio de Cristo, o reino de Deus chegou. Onde o príncipe das trevas se assenta, ou se assentava, e agora chega Jesus, o reino de Deus chegou. Nós estamos no mundo, e está sob o domínio do príncipe desse mundo, mas quando Cristo chega na minha vida, a minha vida passa a ser parte do reino de Deus. O seu coração é território do reino de Deus, porque Cristo chegou. Onde Cristo chegou, o reino começa. O reino começa onde Cristo chega. O reino de Cristo, o reino de Deus, é a presença de Cristo. Os teólogos latino-americanos vão falar sobre o reinado de Cristo, onde o reinado de Cristo começa. Isso é maravilhoso, porque a gente fica falando às vezes do reino de Deus como algo futuro, como uma dimensão futura, mas o reino de Deus já começou. Vou perguntar ao pessoal da filmagem, eu posso só descer uns 2 degraus? 3, 4? A senhora falou, tá beleza. Você consegue entender que um dia, pela graça de Deus, nós veremos longe de todo o mal, de toda a dor, de toda a tristeza que existe nesse mundo, amém? Mas você pode entender também que hoje o céu começa quando Cristo chega no nosso coração. Porque o reino de Deus começa onde Cristo chega. Se o reino de Deus chegou na minha vida, o reino de Deus chegou na sua vida, sua casa é território do reino de Deus. Eu fui pastor numa cidade que tinha uma placa na entrada da cidade. Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Conversa fiada. Jesus Cristo não é Senhor de cidade nenhuma. De vez em quando a gente ouve pessoas, com muito respeito, a gente ouve as pessoas, às vezes, do movimento evangélico, de diferentes movimentos evangélicos, falando que Jesus é o Senhor desse país, é o Senhor da nação. Ele não é o Senhor dessa nação. Olha bem para essa nação e vai ver se Jesus é Senhor dela. Abre o jornal e vai ver se Jesus parece ser Senhor desse país. Ele não é Senhor desse país. Quem é o Senhor desse país? É o príncipe desse mundo. É o príncipe das trevas. Quem é o Senhor do Paraná? É o príncipe desse mundo. Quem é o Senhor de Curitiba? É o príncipe desse mundo. Puxa, nós estamos em um território que não é nosso. Saqueado, usurpado, roubado. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele roubou essa terra. Ele sequestrou essa terra. Ele sequestra família após família. Ele nos sequestrou em algum momento. Olha bem para cá e guarda uma coisa. O Satanás sequestrou a sua faculdade. Ele sequestrou a sua sala de aula. Ele sequestrou o lugar onde você trabalha. Ele sequestrou as ruas por onde você anda. Só que ele não tem mais direito sobre você porque Cristo chegou na sua vida. E você anda num território que é do príncipe desse mundo, mas você é o embaixador do reino de Deus, porque o reino começa onde Cristo chegou. Se Cristo chegou na sua vida, você leva o reino com você para onde você vai. Você pode andar por território inimigo, mas você não é do inimigo. Você pode pisar em um território saqueado pelo inimigo, mas você não pertence mais a ele, porque onde Cristo chega, o reino começa. Nós estamos em um território que pode até ser do príncipe desse mundo, mas nós não temos, ele não tem nada em nós. Amém. Ele não tem nada em nós. Por quê? Porque nós somos do reino de Deus. Porque nós somos parte do reino de Deus. O reino de Deus vai com a gente. Se Cristo chegou na sua casa é território do reino de Deus. Se Cristo chegou no seu casamento é território do reino de Deus. Sabe quando você chega na sua faculdade, está aquele tudo bagunçado, está tudo zoado. Quando você chega lá, o reino de Deus chega junto com você. Quando você chega na sua república, o reino de Deus chega junto com você. Quando você chega no seu trabalho, o reino de Deus chega junto de você. Quando a gente chega aqui na igreja, o reino de Deus chegou aqui. O reino de Deus é a presença de Cristo. Por que a gente vai fazer no céu, então? A gente vai conversar disso outro dia, mas é viver a plenitude da presença dele. É basicamente isso. O grande barato do céu é esse mesmo, tá bom? Mas eu quero andar, pular de nuvem em nuvem. Pode até ser, mas assim, o grande negócio do céu é a presença plena de Cristo. Mas isso é legal? A gente conversa outro dia. Mas a questão é como é que isso serve de resposta para Nicodemos. Porque Jesus falou, olha, Nicodemos, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então a gente entende que o reino de Deus é a presença de Cristo, o reino de Deus é a chegada de Cristo. Mas só que Jesus falou também sobre nascer de novo. E ele vai falar que nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Que o primeiro nascimento não vale. Que o primeiro nascimento é o nascimento da sobrevivência. O primeiro nascimento é o nascimento da existência. O nascimento de vida é quem nasce da água e do Espírito. O nascimento de vida é quem nasce no reino.
Você nasceu nesse mundo, você nasceu no Paraná. Quantos não nasceram no Paraná aqui? Bastante gente. Você nasceu no Paraná, ou você nasceu em algum outro estado, você nasceu em algum outro país, você pode ter nascido onde foi. Esse nascimento lhe garante sobrevivência. Esse é o nascimento da existência. O nascimento da vida é o nascimento no reino. O nascimento da vida é o nascimento da água e do Espírito. O que é o nascimento da água e do Espírito? Jesus vai falar sobre isso como sendo o fenômeno do batismo, que é a imersão na água. A gente vai ter batismo aqui no sábado, e você vai, se você ainda não viu, você vai ter a bênção de presenciar isso. É a imersão na água, mas acima de tudo é a imersão no Espírito. A imersão no Espírito é o que acontece isso. É alguém que decide agora ter uma vida guiada apenas pelo Espírito. A vida não será mais guiada pelo meu achismo, não será mais guiada pela minha opinião, não será mais guiada pelo ambiente onde eu convivo, não será mais guiado pelas pessoas com quem eu converso, não será mais guiado pelo horóscopo que eu leio todas as manhãs, não será mais guiado pelo mapa astral que eu vejo de vez em quando. Minha vida agora é guiada pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. E é disso que Jesus está falando. Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não experimentar uma vida guiada pelo Espírito, se você não experimentar o Espírito lhe dando novos valores, nova compreensão de mundo, nova visão de mundo, se você não experimentar isso, se você não imergir na água, se você não imergir no Espírito, e imergir na água, a imersão na água é apenas um símbolo dessa imersão no Espírito. Se você não imergir no Espírito, não experimentar o desejo de uma vida nova, você não pode ver o reino de Deus. Como isso é resposta para Nicodemos? Vamos então agora desmembrar as coisas e entender. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito para você ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus nada mais é do que perceber a presença do Cristo. Perceber que o Messias está aqui. Por que Jesus diz isso para Nicodemos? Por uma razão. Nicodemos chegou e disse quem Jesus era. Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está certo? Jesus era um mestre vindo da parte de Deus? Ele estava certo? Não, ele não estava certo. Jesus não era mestre vindo da parte de Deus. Jesus era o próprio Deus vindo em forma de mestre. Absurdamente diferente. Ele não era mais um homem de todos aqueles que Jesus citou, que veio em nome de Deus. Ele não era Moisés, ele não era Elias, ele não era Eliseu, ele não era Isaías, ele não era alguém com uma autoridade concedida por Deus. Ele era o próprio Deus que assumiu forma de mestre. E agora Nicodemos chega para Jesus e diz: eu sei quem você é. Você é mestre vindo da parte de Deus. E aí agora é como se Jesus dissesse para ele: você não sabe nada. Você não sabe de nada. Se você não nasce de novo, se você não tem uma vida, você quer, porque você me viu fazer milagres, porque você me viu transformar água em vinho, ou porque você me viu falar algumas coisas bonitas, você acha que você sabe quem eu sou. Você não faz ideia de quem eu sou, porque só sabe quem Cristo é, só entende o reino, só vive o reino, só percebe o reino, só compreende a grandiosidade de Cristo. Quem nasce no Espírito, quem emerge no Espírito, quem tem uma vida guiada pelo Espírito. Se sua vida é guiada pelos seus próprios preconceitos, se sua vida é guiada pelas suas tradições religiosas, se sua vida é guiada porque você carrega um sobrenome importante, se sua vida é guiada porque você é a 10ª geração de adventistas, se sua vida é guiada por religião, você não sabe quem Cristo é. Se sua vida é guiada por tradição, você não sabe quem Cristo é. Se sua vida é guiada por uma rotina de repetição religiosa, você não sabe quem Cristo é. Você só sabe quem Cristo é quando você emerge no Espírito, quando a sua vida é guiada pelo Espírito, quando você é colocado diante de coisas, de conceitos que você tenha formado há tanto tempo, e vem o Espírito e destrói todos esses conceitos falando: isso não serve para quem vai viver no reino de Deus. Eu acho que essas pessoas aqui não são boas o suficiente para o céu. Chega o Espírito e diz o seguinte: você não sabe de nada, quem sabe das coisas sou eu. E você abre a Bíblia e diz o seguinte: eu acho que aqui Jesus está falando isso. E aí Jesus diz para você: você não tem que achar nada, você tem que ter uma vida guiada pelo Espírito. E você simplesmente se reúne, a gente se reúne em rodas de conversa para debater a Bíblia. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. E acho legal mesmo, acho que a gente tem que fazer isso. Só que eu acho legal, às vezes, quando a gente se reúne numa roda para debater a Bíblia, e a gente abre a Bíblia, e aí a gente está tendo o primeiro contato com a Bíblia. É a primeira vez na semana que a gente está olhando para a Bíblia. E a gente lê um verso, e a gente acha que aquilo lá é tudo que Deus tem para dizer para a gente. E a gente sai falando para as pessoas: olha a mensagem que Deus me deu. É claro, Deus nos dá muitas mensagens assim.
Só que a gente tira conclusões muito precipitadas às vezes. E aí Deus chega para a gente hoje e está dizendo assim para mim e para você. Quando você achar que você sabe de alguma coisa, a questão é, são as suas convicções que estão fazendo você chegar a essa conclusão? Ou é a vida de quem está sendo guiado pelo Espírito? O que é uma vida guiada pelo Espírito? Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida de alguém que desistiu de ser senhor de si. Sabe quando você desiste de ser dono de si mesmo? De ser senhor da razão? Tem gente que perde a amizade, mas não perde discussão. E às vezes a gente perde a amizade com Deus, a gente não perde discussão, porque a gente quer. A nossa teimosia é toda uma força. Nossa teimosia com Deus são maneiras que a gente tem de provar que Deus está errado. Porque Deus fala, olha, vai por aqui. Não, eu vou por aqui, porque aqui é melhor. Não, Senhor, me abençoa nesse caminho. Hoje estava conversando com os meninos lá, que às vezes a gente tem umas ideias muito toscas, e a gente ora para Deus abençoar nossas tosqueiras, né? Acontece isso. Ter uma vida guiada pelo Espírito é quando você desiste de ser aquele que dá a última palavra. Olha para cá um pouquinho. Jesus vai dizer que uma vida guiada pelo Espírito é a vida daquele que... É até estranho pensar, né? Jesus vai comparar o Espírito como aquele que é guiado pelo vento. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Às vezes a gente, na nossa maneira de pensar, a gente limita o Espírito. O Espírito tem que agir desse jeito. Ele tem que falar com as pessoas desse jeito. Se as pessoas vierem na igreja todos os dias da semana de oração, o Espírito vai falar com elas. E vai. Deus seja louvado por isso. E mesmo que eu não venha, o Espírito vai falar, porque o Espírito não precisa de mim para falar com você. Se você dormir enquanto eu estiver falando, o Espírito pode falar com você, porque o Espírito não precisa de mim. Deus seja louvado por isso. A gente tenta colocar o Espírito numa caixinha e falar, o Espírito tem que falar com as pessoas desse jeito. E aí a gente quer determinar que tipo de pessoa com quem o Espírito tem que falar também, né? Querido, quando eu leio Jesus falando, continuando aí em João capítulo 3, quando eu leio Jesus falando, por exemplo, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo, Nicodemos, você está achando que os planos e que a maneira de Deus operar é matemática. Deus faz assim, assim e desse jeito, e aí você faz isso e cumpre passos, e então você tem uma experiência com Deus. E não é assim. O vento sopra onde quer. O vento do Espírito está soprando onde Ele quer. Você tem noção de como isso é maravilhoso? Que a gente está aqui e o Espírito está convidando você para ter uma experiência sendo guiado por Ele. Porque você não está sendo, talvez, em alguma área da sua vida, o Espírito está dizendo, eu preciso guiar toda a sua vida. Preciso que você esteja imerso no Espírito. Mas você tem noção que o Espírito não está preso aqui dentro desse templo? Que tem um frentista de posto agora, passando frio, lá, e abastecendo um carro, e o vento do Espírito está soprando nele, dizendo para ele que ele tem que render o coração a Deus também em alguma área da vida dele, que ele precisa voltar para casa e se reconciliar com a esposa. Você tem noção disso? Você tem noção que quando a gente está sábado nos nossos tentando se fechar nas nossas reuniões para a gente não ter contato com o mundo, você tem noção que na fila da balada que tem aqui nessa rua, o Espírito estava soprando lá ontem à noite, falando com as pessoas e convencendo as pessoas de que elas podem ter uma vida pautada pelo Evangelho de Cristo Jesus, mesmo que não seja nessas palavras? Você tem noção que o vento do Espírito está soprando em todos os lugares? Você tem noção que as pessoas que você ama e que não estão aqui, o vento do Espírito está soprando sobre elas? Porque o Espírito é um vento que a gente não tem como dizer onde ele pode operar ou não pode operar, e ele vai operar em todos os lugares. Isso é maravilhoso. A gente às vezes quer dizer como precisam ser as experiências com Deus. E eu não quero que você deixe de pensar nas rotinas, as rotinas são importantes. Mas o Espírito não segue cartilha. Hoje Ele está aqui falando com você e dizendo para você que você precisa render a sua vida para a direção dEle. Porque talvez você está tentando tanto tempo sozinho. E deixa eu dizer uma coisa, para aqueles que são mais novos, talvez aqueles que são adolescentes ou jovens, para um pouquinho, só presta atenção, isso aqui é para você, bem para você. Talvez você teve uma experiência com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma fé emprestada é uma fé imprestável.
se a fé que você tem é a fé que você emprestou dos seus pais, ela não presta para nada. Uma fé emprestada é uma fé imprestável. E como é que eu não tenho uma fé imprestável? Nascendo do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, tendo contato com a palavra e descobrindo na palavra o que o Espírito pede de você, imergindo no reino e nascendo no reino. Pastor, eu não estou entendendo isso, por isso que a gente tem uma semana inteira para conversar. Mas hoje, eu quero terminar o nosso momento, compartilhando com você 3 experiências, bem curtinhas. A primeira delas é do Luiz Otávio. Luiz Otávio é um rapaz que eu conheci há um tempo atrás. Eu fui pastor em Vinhedo, é uma cidade interior de São Paulo. E o Luiz Otávio não era membro da igreja, mas ele ia lá de vez em quando. E ele era um dono de posto de gasolina. E ele tinha as dificuldades dele. Ele ia na igreja no sábado de manhã, e depois ele saía da igreja e ia para o posto, porque o posto tinha que funcionar, e ele estava lá. E eu achava interessante que muitas vezes as pessoas olhavam para ele e diziam o seguinte: Luiz tem um coração duro, né? Tem um coração duro. Não tem um coração duro. O Espírito está trabalhando na maneira dele. Entender as peculiaridades da experiência de cada um. Entender que você tem uma velocidade de responder aos chamados de Deus que outro não tem. Todo mundo tem que passar pela mesma experiência. Não tem. Tem coisa que a gente está lutando com algumas coisas há tanto tempo, a gente ainda não conseguiu vencer. E aí, eu conversava com o Luiz e eu achava muito legal uma coisa. E ele é casado com a Luciana, era o Lu e a Lu. E às vezes eu ligava, falava para ele: ô Lu, a Lu tá aí? Ou o contrário também era verdade. E dava uma confusão na cabeça deles. E às vezes eu não sabia com quem eu estava falando mais. Mas conversando com o Lu, uma coisa que eu achava muito bacana era que de vez em quando eu ia lá no posto, se sentava para comer alguma coisa junto com ele. E o Lu falava o seguinte: pastor, eu não dormi à noite por causa do sermão de sábado. Estou meio incomodado com as coisas. E de repente ele falava o seguinte: não, e eu acordei, eu fui dormir, aí eu acordei pensando, eu fui na Bíblia e fiquei pensando, mas como é que pode? Como é que é assim? Uma vez eu falei de uma coisa para ele, esses tempos atrás, falei que a gente estava falando num momento, num culto sobre tolerância, né? E eu falei que tolerância é a nossa versão preguiçosa de amor. Deus não chamou a gente para tolerar ninguém, Deus chamou a gente para amar. Tolerar é preguiça de amar. Deus não chamou a gente para tolerar as pessoas. E ele falou que ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou: pastor, eu fiquei com isso na cabeça, mas que está mexendo comigo. E eu achava muito bacana que ele era todo sincero. Ele era um cara que competiu em Ironman, era um cara todo fera assim e tal, e andava de moto e tal. Um cara todo alternativo nos esportes, mas era um cara muito figura. E aí eu achava interessante porque a gente começou com o desejo de fazer um trabalho diferente lá em Vinhedo. E a gente queria abrir um centro de influência. Um lugar onde as pessoas pudessem vir e falar e ter um encontro, uma vida em comunidade. E a gente não tinha um lugar. Um dia o Lu chegou para a gente e falou o seguinte: pastor, por que não faz lá na loja de conveniência do posto? Nada. Mas bora. E a gente começou as reunidas quintas-feiras na loja de conveniência do posto. Fechava a loja às 8 horas, às 8h15 estava lá. Os crentes. Conversar da vida, falar de saúde, para falar de um monte de coisa. Para falar do chamado de Deus para a gente, dos propósitos de Deus para a vida da gente. E por que eu estou falando da história do Lu? Não tem nada de especial na história dele. O que tem? Que é alguém em quem o Espírito estava trabalhando. Era alguém que entrava na igreja, todo mundo entrava na igreja e saía e ficava pensando: esse sujeito não vai para a igreja nunca. A igreja já começou no coração dele há muito tempo. Ele já se sente corpo de Cristo há muito tempo. O Espírito já está trabalhando nele há muito tempo. Quando que ele vai imergir na água, eu não sei, mas é certo que ele está aos poucos mergulhando no Espírito. O vento do Espírito estava chegando nele. O Espírito não tem limites. Ele chega em todas as pessoas. Eu falei que eram 3 histórias, mas é só 2. Eu fiquei tentando pensar na terceira que eu tenho, mas não tem 3, é só 2. E a última que eu quero falar para vocês, eu estou vivendo agora, mais recentemente. Eu moro ali perto de Maringá, e eu tenho frequentado um grupo de pesquisa ali na UEM, na Estadual de Maringá, e é um grupo sui generis, mas é muito bacana. Para mim é um refresco e um desafio ao mesmo tempo. É um grupo onde a gente debate temas a respeito de diversidade sexual. E a primeira vez que eu cheguei, eu tinha conversado com a professora, que era a coordenadora do grupo, a professora Eliane, uma querida. Ela
se assustou um pouquinho a primeira vez que eu falei com ela. Ela falou, olha, a gente vai ter um simpósio assim, assim, você pode vir. Eu falei, tá bom. E aí eu fui e apresentei um trabalho, né? Achei meio estranho. Pastor apresentando um trabalho sobre diversidade sexual. Mas beleza, apresentei. Aí depois ela me chamou para ir no grupo. Aí quando eu fui no grupo, ela foi me apresentar no grupo. Mas, o que você está fazendo aqui? Comecei a falar das coisas que eu penso, daquilo que eu creio e daquilo que eu queria aprender junto com eles. Tem uma moça transexual que faz parte do grupo. E ela ficou intrigada. E eu fui conversar com ela no final. Ela veio falar comigo no final daquele primeiro encontro. Conversamos um pouco e tal. E eu comecei a falar para ela das convicções que eu tenho em relação ao reino de Deus. E ela se interessou para entender um pouquinho mais do reino de Deus. E então a gente tem já há algum tempo tido conversas sistemáticas, não estudo bíblico, mas tem tido conversas sistemáticas sobre como é que funciona o reino de Deus. E ela tem me falado de vez em quando de que ela tinha já perdido a esperança. Ela me falou esses tempos atrás que ela tinha perdido a esperança de ter algum contato com Deus. E de vez em quando ela se vê meio aos conflitos. Meus conflitos dentro dela. E meus conflitos daquilo que ela aprendeu sobre Deus, daquilo que ela está vendo agora, ela vem no meio desses conflitos, ela se vê no meio desses conflitos ainda assim, falando com Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito sopra onde Ele quer. O Espírito sopra sobre homem, sobre mulher. O Espírito sopra sobre homossexuais, sobre transexuais, sobre bissexuais, sobre negros, sobre brancos, sobre paranaenses, sobre catarinenses, sobre gaúchos, sobre americanos, sobre muçulmanos. O Espírito sopra sobre budistas, o Espírito sopra sobre todos. Mas aí o que vai ser deles? Isso não é problema seu, é problema do Espírito. Isso não é problema meu. E eu estou dizendo isso porque, esses tempos atrás, mais ou menos nessa mesma época, ligou um ancião de uma igreja lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu não sei como esse homem conseguiu meu telefone. Ele me ligou às 6:30 da manhã de um domingo. Que Deus tenha misericórdia dele. Ele me ligou e ele contou que ele começou a dar estudo bíblico para uma moça. E no meio do estudo ele descobriu que a moça era uma transexual. E ele falou, e estou dando estudo bíblico para ela. A mãe dela é da igreja e não me falou. Eu perguntei se ela tivesse dito se tinha começado. Ele falou, acho que não. Eu falei, então tá bom, ainda bem que ela não falou. Poxa, não é? E aí ele falou assim, mas agora eu estou pensando, e se ela decidir ir para a igreja? E se ela decidir isso? Se ela decidir... Começou a pensar num monte de coisa. Eu falei, deixa o Espírito. Você não é nascido do Espírito? Se você é nascido do Espírito, o Espírito te levou até ela. O Espírito a trouxe até você. Então viva um dia de cada vez sob a guia do Espírito. Mas no que vai dar isso? Isso não é problema meu, isso é problema do Espírito. Onde a minha vida vai dar? Onde eu vou dar quando eu for embora daqui no sábado? Onde eu vou dar quando alguém chegar lá no IAP e a igreja chegar e falar assim, olha, a gente não quer mais você no IAP, a gente quer você em outro lugar. Onde isso vai dar? Onde vai dar a sua vida? E pastor, eu tenho decisões para tomar, e eu estou falando talvez para alguém que tem decisões de tomar ao lado de Deus e fica com medo de tomar essas decisões, fica com medo de dizer alguns não, fica com medo de abraçar algumas coisas, fica com medo de desapegar algumas coisas. Eu preciso dizer uma coisa para você, no reino de Deus, a gente nasce do Espírito, e no reino de Deus a gente está sob responsabilidade do rei do reino. Você não precisa mais se preocupar com o seu futuro é responsabilidade do rei desse reino. O que vai acontecer amanhã é responsabilidade do rei desse reino. Você não é mais senhor da sua vida, e isso não é ruim, isso é libertador, porque hoje você tem um novo Senhor que se responsabilizará por tudo, porque nós nascemos no reino, nós somos nascidos do Espírito. Para onde Ele vai levar a gente? Para entrar em contato com que tipo de gente? Eu não sei, mas se prepare, porque você vai encontrar com um tipo de gente que você não gosta. E o que eu faço? Aceita que é o Espírito guiando. Aceita que é o Espírito guiando. Mas eu tenho uma pessoa lá no meu trabalho que eu não gosto muito dela. Mas o Espírito guiou vocês para estarem no mesmo lugar de trabalho. Então, querido, é isso. A gente nasceu do Espírito. Gente nascida do Espírito precisa viver sob a guia do Espírito. E só quem é nascido do Espírito entende a plenitude do Cristo. Só quem é nascido do Espírito entende a riqueza do Cristo. Só quem é nascido do Espírito entende o reino. O que é o reino? É a presença do Cristo. E onde o Cristo está presente,
onde Ele chegar. Ele pode chegar no meu coração. Ele pode chegar no coração do meu vizinho. Ele pode chegar no coração do Lula. Eu acho que o Lula já não tem, mas ele tem. Sabe por quê? Porque o Cristo pode chegar no coração dele. Ah, mas eu acho que eu não quero o Lula no céu. Isso não é problema seu, isso é problema do Espírito. E o Temer, se o Espírito quiser, é problema do Espírito. Você consegue pensar sobre isso? Você consegue imaginar que a pessoa... Quantos aqui já foram assaltados? Bastante gente, né? Você tem noção que o Espírito pode soprar sobre quem assaltou o seu celular, quem levou o seu carro? Ele pode resolver levar esse sujeito para o céu. Ele pode nascer do Espírito para o reino. Ah, mas se eu ver aquele sujeito lá, eu vou querer perguntar do celular. Pode perguntar, mas antes dá um abraço nele e celebra como quem foi nascido do Espírito. Espírito, o vento do Espírito sopra onde quer. Isso é completamente contrário à nossa natureza, né? Porque a gente queria que o Espírito nascesse só no coração das pessoas que são legais, que são bacanas, que são héteros. Você não sabe nada do Espírito, querido. Eu também não sei. Eu só sei que eu nasci do Espírito. E onde Ele me levar, a gente vai. Que mudanças eu vou ter que fazer? O que eu tenho que abandonar? O que as pessoas para quem eu testemunhar, elas terão que abandonar? Isso é problema de quem? Então, segura sua onda e deixa o Espírito resolver. Gabriel vai cantar uma última música. E essa música é um convite para o Espírito. Eu acho que você deve conhecer essa música, e se você conhecer, você pode, em algum momento, começar a cantar junto. Ou não também, né? Deixa o cantor falar que você pode cantar junto. Né? Eu estou falando para você cantar junto, você vai atrapalhar o sujeito também cantando. Estou brincando, vai não, que vocês cantam bonito, eu vi vocês cantando. Quem não canta bonito, cantou baixo, pelo menos. Essa música é um convite para o Espírito. Essa música é a gente dizendo, Senhor, o Senhor é muito bem-vindo entre nós. O Santo Espírito é muito bem-vindo entre nós. O Espírito Santo é muito bem-vindo entre nós. E é bem-vindo entre nós porque a gente quer nascer do Espírito. É bem-vindo entre nós porque a gente quer que o Espírito nos ajude a contrariar a nossa própria vontade. É bem-vindo entre nós porque a gente quer ser guiado pelo Espírito. A gente não quer ser guiado pelas nossas próprias noções de certo e errado. A gente não quer ser guiado pelos nossos preconceitos. A gente não quer ser guiado pelas nossas preferências. A gente não quer ser guiado pelas nossas tradições. A gente não quer ser guiado pela nossa religiosidade vazia. A gente não quer ser guiado pelas convicções da nossa família. Nós queremos ser guiados pelo Espírito. Nós nascemos do Espírito. Nós nascemos para o Espírito. Nós nascemos e vamos viver em direção ao Espírito. Nós estamos vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus é percebido, vivido, experienciado. Ele é expandido por quem nasceu do Espírito. Nós somos um povo que está aqui e que sai daqui para viver uma semana imersa no Espírito, mergulhada no Espírito. E se o Espírito nos colocar diante das pessoas mais desafiadoras, assim nós iremos. Se o Espírito nos confrontar com mudanças que a gente não quer fazer, nós vamos baixar a nossa cabeça em submissão, pedir para que o Espírito nos guie, porque nós estamos nascendo do Espírito, para o Espírito, pelo Espírito e até onde o Espírito nos guiar. Nós somos gente onde o reino de Deus começou, porque nós estamos imersos e nascidos de novo no Espírito. Então nós vamos cantar, Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo entre nós, é bem-vindo no nosso coração. Enquanto ele cantar, tome essa decisão de viver como nascido do Espírito. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Quem conhece pode cantar junto. Eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. E a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
inundados por tua glória, Senhor. De novo, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Repete. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Pode ficar em pé. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Ser-nos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos cantar uma vez só, gente. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amado Deus, o Senhor sabe que nós somos pessoas cheias de conhecimentos, de opiniões, de convicções. Às vezes a gente se aproxima de Ti e de outras pessoas com tantas certezas. A gente não gosta de ter dúvida, a gente não gosta de mostrar que não sabe. E às vezes nós estamos diante do Senhor tão cheio de nós mesmos que sobra tão pouco espaço para que o Senhor nos complete, o Senhor nos preenche. Mas hoje, Pai, como Teus filhos amados que somos por Ti, nós queremos nos colocar em Tua presença, porque nós queremos compreender, ver, perceber e viver o Teu reino. Nós queremos que Tua presença seja real entre nós. Nós queremos poder ir para todos os lugares carregando Cristo dentro da gente. Nós queremos passar pelos lugares e nós queremos nos dar o direito de que o nosso nome seja esquecido, mas que o Teu nome seja visto. Nós queremos que as pessoas, ao estarem em contato conosco, estejam em contato com o próprio Cristo. Nós queremos carregar o Senhor para todos os lugares. Nós queremos entrar em lugares que estão dominados pelo príncipe desse mundo. Nós queremos entrar no nosso trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo na nossa casa. Nós queremos passar pelas ruas, mas nós queremos saber que os nossos pés podem estar pisando em território inimigo, mas o nosso coração é território do Teu reino. E nós não queremos que isso nos torne melhores. E nós queremos que isso nos torne pessoas que olham para os outros de cima para baixo, mas pelo contrário, nós queremos que isso nos torne pessoas que vão olhar os outros de baixo para cima, com a disposição de servir, de amar. Porque, querido Deus, o nosso coração nos leva na direção contrária do serviço, na direção contrária do amor. Mas nós, querido Deus, queremos viver essa experiência tendo nascido do Espírito, tendo uma vida guiada pelo Espírito. Senhor, nós somos cheios de tantos planos, de tantos sonhos. E, querido Deus, é tão frustrante perceber que os nossos planos parecem que estão distantes de serem realizados. Mas, querido Deus, nós queremos que a frustração do nosso coração seja perceber que os Teus planos não estão sendo reais em nós. Nós queremos que as nossas frustrações não sejam pelos nossos sonhos despedaçados, mas seja porque o Senhor tem nos feito convites que nós não temos aceitado. Hoje, querido Deus, nós queremos depor o nosso ego em Tuas mãos. Nós queremos lançar o nosso orgulho aos Teus pés e pedir que o Senhor nos levante em humildade, em submissão, para ter uma vida guiada pelo Teu Espírito, para que a gente não tenha uma vida guiada pelos nossos temperamentos, que a gente não tenha uma vida simplesmente guiada pela nossa carga genética, uma vida guiada pelos nossos preconceitos, uma vida guiada pela nossa religiosidade, uma vida guiada pelas nossas tradições, pela nossa herança familiar, uma vida guiada pelo nosso desejo de ser feliz e de sucesso. Nós queremos uma vida imersa no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito. Pai Santo, se o Senhor tem mudanças para fazer no nosso coração e o Senhor quer falar sobre elas nesse momento, que o Senhor fale a nós. Nós estamos em submissão para ouvir essas mudanças, estamos em submissão para ouvir os Teus planos e as Tuas sugestões. Se o Senhor quiser nos levar para ficar diante de pessoas que nós não gostamos, ou que talvez representam grupos de pessoas com os quais nós não temos afinidade, ou talvez o Senhor queira nos colocar em contato com pessoas que nós achamos que não merecem o Teu reino, querido Deus, nos leve em contato exatamente com essas, confronte-nos na presença delas com a grandiosidade da Tua graça, com o Teu Espírito que fala a todos, a todas, em todo tempo e em qualquer lugar. Faça da nossa voz um eco da Tua apenas. Hoje nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a bênção pelo nosso começo de atividades dessa semana e pedindo ao Senhor que permita que nós saiamos daqui nascidos no Espírito, para viver a realidade do Teu reino aqui e agora. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.